Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente mergulha num assunto-chave para quem está começando a entender o direito aqui no Brasil: o controle de constitucionalidade. Pode parecer um nome meio complicado à primeira vista, né? Mas é a ferramenta que garante que a nossa Constituição Federal seja realmente respeitada por todas as outras leis, por todos os atos do poder público. Exatamente, é fundamental. Pensa assim, a Constituição é como se fosse a regra do jogo mais importante que a gente tem. E o controle de constitucionalidade, bom, ele é tipo árbitro. É ele que fica ali, olhando, verificando se todo mundo, todas as leis, todos os atos do governo estão jogando de acordo com essa regra principal. Sem ele, né, a Constituição seria o quê? Só um documento bonito lá guardado, sem força prática no nosso dia a dia. Para a gente entender como isso funciona na real, precisamos partir de duas ideias básicas. Dois pilares. Certo. Quais seriam? O primeiro pilar é a supremacia da Constituição. Ah, sim. Aquela ideia de que ela está no topo de tudo, né? É a lei maior. Nenhuma outra lei, nenhum ato pode ir contra ela. Isso mesmo. E o segundo pilar é a rigidez constitucional. Rigidez. Isso quer dizer que não é fácil mudar a Constituição, certo? O processo para alterar ela é bem mais difícil, mais complexo do que, sei lá, criar ou mudar uma lei comum. Exatamente. É um processo especial, mais travado, e isso mostra o valor, a importância que a Constituição tem no nosso sistema. Faz todo sentido. E como essa verificação, essa arbitragem que você falou, acontece na prática? Então, essa verificação pode ocorrer em momentos diferentes. Basicamente, a gente pode dividir em duas grandes formas. Tem o controle preventivo e o controle repressivo. Preventivo. Como o nome sugere, é para prevenir, para evitar algo, né? Imagino que aconteça antes da lei começar a valer. Perfeito! O controle preventivo tenta justamente isso: evitar que uma lei ou um ato que seja inconstitucional sequer chegue a existir ou a produzir efeitos. Um exemplo bem clássico disso acontece lá no Congresso Nacional. Sabe as comissões de Constituição e Justiça, as famosas CCJs? Sim, claro, as CCJs. Então, elas analisam os projetos de lei, verificam se o projeto está de acordo com a Constituição, isso antes mesmo de ir para a votação final no plenário. É uma barreira prévia. Entendi. E tem mais algum exemplo de preventivo? Tem sim. Outro momento importante é quando o presidente da República recebe um projeto de lei já aprovado pelo Congresso. Ele pode vetar o projeto. Vetar. Quer dizer, barrar a lei. Isso. E um dos motivos para vetar pode ser justamente por entender que aquele projeto viola a Constituição. É o chamado veto jurídico. A ideia é essa: barrar o problema na origem, antes que ele vire lei e cause confusão. Legal, então esse é o preventivo. E o repressivo? Imagino que seja o contrário, atua depois. Exatamente. O controle repressivo entra em campo depois que a lei ou o ato normativo já está valendo, já foi publicado, já está, em tese, produzindo efeitos na vida das pessoas e das instituições. Se essa norma que já existe desrespeita a Constituição, aí o controle repressivo busca corrigir a situação, seja invalidando essa norma, seja ajustando a interpretação dela para que fique compatível com a Constituição. Ah, então mesmo depois que a lei já foi criada, publicada, ainda tem como fazer essa checagem e corrigir. Interessante. Sim, com certeza. É até a forma mais comum de controle, eu diria. E aqui no Brasil, esse controle repressivo funciona por dois sistemas principais. Eles são diferentes, mas convivem. Dois sistemas? E quais são eles? São o sistema difuso e o sistema concentrado. Vamos começar pelo difuso. Vamos lá. Sistema difuso. O que significa? No difuso, a ideia é que qualquer juiz ou tribunal, não importa a instância, ao analisar um caso real, uma disputa específica entre partes, o que a gente chama de caso concreto, pode fazer essa análise de constitucionalidade. Se o juiz, para resolver aquele caso específico, perceber que a lei que deveria aplicar vai contra a Constituição, ele pode deixar de aplicar essa lei naquele caso. Ele declara inconstitucionalidade só para resolver aquela situação. Ah, entendi. Então não é uma decisão sobre a lei em geral, mas só para o caso que ele está julgando. Isso, a princípio sim. A análise é feita incidentalmente, como um incidente dentro do processo principal. E a decisão, em regra, vale só para as partes envolvidas naquele processo. O efeito é o que chamamos de interpartes. Interpartes, é entre as partes. Faz sentido. Exato. Só um detalhe importante. Quando essa declaração é feita por um tribunal,
e não por um juiz de primeira instância, geralmente a Constituição exige que a decisão seja tomada pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial. É a chamada cláusula de reserva de plenário. É uma garantia a mais. Certo. Cláusula de reserva de plenário. Importante lembrar disso. Ok, então esse é o difuso. Qualquer juiz, num caso concreto, com o efeito limitado às partes. E outro sistema, o concentrado. Como ele se diferencia? O controle concentrado, bom, ele é bem diferente. Aqui, a discussão não é sobre um caso específico, uma briga entre João e Maria. A discussão é feita diretamente sobre a lei em si mesma, de forma abstrata. Em tese. Abstrata. Como assim? Focado no STF. Ele que é o grande guardião da Constituição nesse sistema, né? Exatamente. O STF atua como o guardião máximo da Constituição nesse cenário. E não é qualquer pessoa que pode iniciar essa discussão lá. Existem ações judiciais próprias para isso, com regras específicas sobre quem pode propor. Que tipo de ações? A mais famosa, que todo mundo que começa a estudar ouve falar, é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI. Mas tem outras também, como a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO. Nossa, são várias siglas. Mas a ADI é a principal, então. É a mais conhecida e talvez a mais utilizada para questionar a validade de leis e atos normativos federais ou estaduais frente à Constituição Federal. E a decisão do STF numa ADI, por exemplo? Qual o efeito dela? É só para as partes também, como no difuso? Não, aí que está a grande diferença. Quando o STF decide numa ação de controle concentrado, como a ADI, a decisão geralmente tem efeito erga omnes. Erga omnes. Isso significa? Significa para todos. A decisão vale para todo mundo, não só para quem entrou com a ação. E mais, ela normalmente tem efeito vinculante. Vinculante. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os outros órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública, federal, estadual e municipal, são obrigados a seguir aquela decisão do STF. Eles ficam vinculados ao que o Supremo decidiu sobre a constitucionalidade daquela lei. Uau! Igual a decisão do controle concentrado tem um alcance muito maior, né? Vale para todos e obriga os outros poderes a seguir. Exatamente. É um poder bem significativo, por isso que o STF tem esse papel central de guardião da Constituição. Perfeito. Deixa eu ver se eu consegui organizar as ideias. Então, para garantir que a Constituição seja a lei suprema, existe o controle de constitucionalidade. Certo. Certíssimo. Ele pode ser preventivo, que acontece antes da lei existir ou valer. Os exemplos são as CCJs no Congresso e o veto do presidente. Isso. Ou pode ser repressivo, que atua depois que a lei já está valendo. Perfeito. E esse repressivo tem duas formas principais no Brasil. O difuso, que qualquer juiz faz num caso concreto e a decisão vale só para as partes, interpartes, lembrando da reserva de plenário nos tribunais. Uhum. E o concentrado, que é feito principalmente pelo STF, analisando a lei em tese de forma abstrata, através de ações específicas como a ADI. E aqui a decisão geralmente vale para todos, erga omnes e é vinculante. Exatamente essa a estrutura básica. É um resumo muito bom. Claro que cada um desses pontos tem muitos detalhes, exceções, discussões, mas a base é essa. Que ótimo. É um sistema complexo, né? Mas ele é fundamental para dar estabilidade para o nosso Estado democrático de direito. Garante que a Constituição não seja só uma carta de intenções, mas a norma que realmente comanda o ordenamento jurídico. Compreender esses conceitos básicos que a gente conversou aqui é o primeiro passo, o alicerce mesmo, para quem quer aprofundar os estudos em direito constitucional, administrativo e até em outras áreas. Excelente. Esperamos que essa nossa conversa inicial sobre controle de constitucionalidade tenha de fato ajudado a clarear as ideias fundamentais para quem está começando. Como você disse, é um universo vasto. Tem muitos detalhes, quem são os legitimados para propor uma ADI, quais os tipos de decisão que o STF pode dar, os efeitos da decisão no tempo, enfim, assunto para muitas outras conversas aqui no Concurseja. Com certeza. Por isso, continue acompanhando as nossas próximas aulas e fica a dica. Não deixe de explorar os outros materiais, os outros cursos que o canal Concurseja oferece. Tem muita coisa lá para fortalecer ainda mais a sua base de conhecimento e turbinar a preparação. Isso aí. E para fechar, fica talvez uma reflexão, né? Como será que esse constante diálogo, essa tensão às vezes,
entre a criação das leis pelo legislativo e o controle da validade delas pelo judiciário acaba moldando o direito que a gente vive no nosso dia a dia. Fica a pergunta no ar. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!